Então, quando o Senhor ele fala aqui em Isaías, não sei se todo mundo está dando para ver, se não der para todo mundo ver, o Rafael pode botar aqui em cima, enviou-me a proclamar liberdades aos cativos. Foi o profeta Isaías, ele aqui exatamente anunciando o ministério de Jesus Cristo. Jesus usou essa palavra quando se apresentou ao público, não é? Então, o ministério dele, ele disse que ele iria exatamente proclamar liberdade aos cativos. Como, irmãos? Não era falando, não era pregando, mas era morrendo por nós, míseros pecadores. Essa era a proclamação. Não era uma oratória, não era uma verbalização, não era apenas um anúncio, mas era um fato que iria se consumar para nos colocar em liberdade. Então eu queria orar neste momento para a gente desenvolver esse raciocínio e fazermos o nosso momento profético ministrativo desta noite. Pai querido, no nome poderoso de Jesus, esse nome invencível, esse nome poderoso, inigualável, que ao nome dele todo joelho um dia se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor para a tua glória. É neste nome, Senhor, que nós agora invocamos o teu sobrenatural, esta unção que vem do Calvário e de Pentecostes para as nossas vidas, trazendo a iluminação com esta palavra e também que ela venha dilacerando as nossas vidas, nosso coração, venha, Senhor, rompendo os limites na nossa vida, trazendo o Senhor aqui um ato, fazendo um ato poderoso de libertação por meio desta palavra, Senhor, e que assim esta fé venha romper e que assim possamos alcançar teu propósito maior, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Podem sentar, meus amados. Louvado e engrandecido é o Senhor para todo sempre, porque por Ele, para Ele são todas as coisas, glória eternamente, amém. Eu exalto ao Senhor acima de todas as coisas, porque só Ele é digno de louvor, de honra e de glória. Apenas para a gente introduzir Calvário e Pentecostes, esses dois eventos tiveram uma diferença de 50 dias, 50 dias, programado isso por Deus. Calvário é uma mensagem, Pentecostes é outra. No Calvário, Cristo, Ele está consumando o propósito maior de Deus para a derrota de Satanás e a nossa vitória. Nesse lugar aonde a gente lembra da tortura, a gente lembra da agonia, a gente lembra do quanto que Jesus foi humilhado, sendo Deus, o quanto que ele foi desprezado, o quanto ele foi tratado como um malfeitor, mas pior do que o malfeitor, sabe por quê, irmãos? Porque o malfeitor da direita, o malfeitor da esquerda não tinha uma coroa de espinho. O malfeitor da direita e da esquerda não receberam a esponja de vinagre na boca, que lavava aqueles sanitários imundos que existiam naquela época. Aquilo era uma forma de humilhação maior ao Senhor. Então esse lugar chamado caveira, este lugar horrível ao qual o Senhor foi colocado, sendo Deus, não tendo pecado, e ali derramando este sangue, para que nós pudéssemos, na verdade, usufruir de propósitos grandiosos. Quando nós falamos de Calvário, nós não estamos falando de uma história. É bem verdade que hoje fica mais fácil se falar da história do Calvário. Mas se você perguntar para Satanás, e se você perguntar para qualquer demônio, qual é o trauma da vida deles? Qual é a dor, a lembrança dolorosa que eles têm? Eles vão dizer isso aqui, ó, a cruz. Porque está escrito que foi na cruz que eles foram derrotados, publicamente colocados ao desprezo e à vergonha pública, por causa
do está consumado. Está consumado, irmãos. O Senhor quer consumar hoje na sua vida. É muito poderosa esta mensagem. Nós vamos ter 5 dias aqui trabalhando estas mensagens. Mas ali estava sendo feito em Jesus um julgamento. Quando a gente diz em Jesus, como que poderia ser em Jesus se ele não tinha pecado, se ele era perfeito, não é? Sendo Deus, porque era nosso julgamento. Então a mensagem do Calvário traz para nós uma revelação de um amor incompreensível. Um amor que constrange, irmãos. Cada um de nós temos o dever de entender esta mensagem e nunca negar o nome de Jesus. Porque ali, esse juízo, essa tortura, não era de Jesus, era nossa. E eu tenho que assumir isso com uma postura de constrangimento, constrangido por este amor, ao ponto de assumir esta responsabilidade. E uma vez que ele faz isso porque é um amor que, por mais que a gente queira colocar palavras, a gente não vai achar. Se colocar no lugar de pessoas que profanavam Deus, que negavam Deus, que ali mesmo ultrajavam, e ele dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Irmãos, isso é incomparável. Mas isso nos traz uma mensagem de muita gratidão. Então o Calvário é algo inexplicável. Mas eu quero aqui refletir com os irmãos um pouco antes do Calvário, por que chegou o Calvário, não é? Eu quero aqui refletir com os irmãos o que significa então o Calvário realmente. Uma palavra eu quero trazer para resumir Calvário, e em todos esses dias iremos estar falando esta palavra, expiação. Diga comigo, expiação. Então Cristo, ele faz a expiação, que é de maldições, de doenças, de decretos satânicos. Ele faz a expiação de tudo aquilo que era mal e causava dano ao ser humano. Ele está fazendo a expiação na cruz. Esta expiação, na comunidade judaica, no povo judeu, ela é celebrada como Yom Kippur. Yom Kippur, que significa o dia da expiação, ou o dia do perdão. E ela é legítima, ela foi orientada por Deus, não é? Como eles não aceitaram o Messias, eles se baseiam nesta expiação de Yom Kippur. E o momento que Yom Kippur nasce, irmãos, foi num momento de julgamento, foi num momento de juízo de Deus, foi num momento de penalização divina sobre o pecado. Sabe quando? Nós vamos ler agora em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32 vem ser a semente do Calvário. Esse episódio que nós vamos ler agora, a partir do versículo, Rafael, a partir do versículo 25, a história é maior. Eu vou só pegar o momento do versículo 30, perdão. Nós vamos ler a partir do versículo 30. Na verdade, eu recomendo aos irmãos ler todo o capítulo 32, para você em casa entender e aplicar melhor, porque a gente fica limitado um pouco ao tempo, a leitura completa. Mas eu vou ler essa parte final do episódio, tá? Do episódio. Então, aqui no 32, a partir do versículo 30, nós temos um momento, quando, começando um pouquinho antes, Deus usa o libertador, Moisés, para tirar o povo do cativeiro egípcio. Aconteceu todos aqueles fenômenos que os irmãos já conhecem. As pragas, sendo que a última foi uma humilhação aos egípcios, aonde nasce a Páscoa. Ali vem a marca do sangue nos umbrais, lembram? Foi a semana profética retrasada, a que introduziu inclusive a pandemia, né? Então, aquela proteção ao povo
remido com sangue, aspergido com sangue, e os que não estavam seriam mortos. O anjo da morte passaria e penalizaria todos os primogênitos, inclusive o herdeiro lá do faraó, o príncipe do Egito, foi morto. Mas em nenhum judeu, por mais humilde que fosse, não foi tocado, porque estava sobre ele a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Ainda profético, ainda tipificado. Mas depois que eles saem, né, são liberados, ali eles atravessam o Mar Vermelho, estão agora no deserto, porque era o propósito de Deus levá-lo para uma terra separada para eles, uma terra onde Deus seria ali adorado por eles, eles teriam a liberdade para prosperar e tudo mais, uma terra maravilhosa. Deus orientou tudo. Então Moisés, ele vai para o Monte Horebe. Monte Horebe e Sinai é o mesmo monte, faz parte da mesma península, e Moisés vai lá para o Monte Horebe, onde Deus vai instruir Moisés, e ele começa então a ficar um tempo ali com Deus elevado, muito tempo ali sendo ministrado por Deus, para exatamente trazer as diretrizes ao seu povo, aquilo que o que o povo precisaria, para poder vencer os inimigos que estariam à espera, os contra-ataques infernais que viriam ainda, porque já tinham sido vencidos numa primeira fase, mas eles não parariam na segunda fase. Ficaram todos o exército do Egito ali no Mar Vermelho, apenas na primeira fase ele foi derrotado, mas ele não se daria por derrotado. Assim, irmãos, quando nós vencemos uma batalha, Satanás não se dá por derrotado nunca, ele vem para a segunda batalha. Por isso que temos que ter uma continuidade desta redenção, dessa proteção do Calvário, do sangue de Cristo em nossa vida, porque nós não precisamos da redenção somente para uma vitória, nós precisamos até a nossa morte, ou até a volta de Cristo, porque são batalhas que serão continuadas sempre. Você não sabe o que está por vir, você não sabe o projeto que o inferno está sobre a sua vida, mesmo que ele já tenha perdido sempre na sua vida, mas há projetos no inferno para todo aquele que tem a imagem de Deus, eu e você. Então, Moisés está no monte agora recebendo toda a direção. Sabe o que aconteceu? Satanás aproveitou o povo aqui, que estava disperso, e começa então a induzir uma idolatria e uma profanação a Deus ali, por meio daqueles que eram já separados, ajudante auxiliar de Moisés, só não Josué, mas o Arão entrou nesta jogada de Satanás. Então, resumindo a história, quando começa o alarido ali acontecer aquilo tudo, Josué imaginava até que era uma guerra que estava acontecendo. Deus já tinha falado para Moisés: volta, porque o povo está se corrompendo, volta porque o povo está me profanando de novo. E Moisés volta. Naquela hora Josué pensava que era guerra. Moisés: não é guerra não, ele já sabia de tudo, Deus já tinha revelado. Deus revela, irmãos, Deus revela, irmãos. As ações satânicas são reveladas por Deus, porque Deus tem um compromisso com o seu povo, com a sua obra, com o seu ministério, com a sua visão, com o seu propósito, com tudo aquilo que Ele tem planejado para um povo santo. Então Moisés voltou, e quando ele olha aquela situação, ele se irou, irmãos. Ele pega aquelas 2 tábuas da lei, escritas com o dedo de Deus, e ele joga no meio do arraial. E quando ele joga ali no meio do arraial, já começa ali uma punição. Ele queima aqueles objetos de ouro que tinha lá, joga aquilo na água para eles beberem, como punição amarga. Ele confronta Arão: como tu pudeste deixar uma coisa dessa acontecer? Confiei em você para ficar aqui. E aí vem aquele blá blá blá: esse povo me induziu, esse povo me deu uma cantada e me falou um monte de coisa, eu caí nessa cantada. Todo mundo se justifica, né, irmãos? Mas Moisés não aceitou essa desculpa nesta hora. Então ele diz: é assim o decreto de Deus, você vai separar agora e vai ter aqui uma penalização. E a penalização, ele começa a fazer uma
matança geral nos infiéis, mandado por Deus, matança mesmo, irmão. Foi 3.000 pessoas mortas à espada. E ele disse: se você é do Senhor, você vai matar aquele que é seu irmão, não importa se é seu pai, sua mãe, seu irmão, seu parente, sua parente, você vai matar se você é do Senhor. Pecado de profanação grave. Isso é para você entender por que teve o Calvário, tá? Isso é para você entender aqui o contexto histórico. Mas aí vem agora, depois de um momento desse terrível, agora chega então o momento de Moisés voltar ao monte. Moisés voltar ao monte para então trazer o que significa a palavra expiação e que depois se torna em Calvário. Vamos ler então, a partir do versículo 30, essa festa até hoje lá é chamada de Yom Kippur, nós chamamos aqui para nós, já é Calvário, a permanente. Versículo 30 diz: no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grandes pecados, agora porém subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação. Olha aqui, irmãos, propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse, eis que meu anjo irá adiante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o teu pecado, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Deixou bem claro aqui que foi o bezerro que Arão fabricara. Por que essa festa é chamada de Yom Kippur? Exatamente porque Moisés, ele foi buscar o favor de Deus por aquela tamanha profanação, uma vez que foi dada uma grande dádiva a eles, de libertação, de uma nova oportunidade, de um grande presente de Deus, e de ter sido, sabe, irmãos, sido feito assim, de forma que chamasse a atenção das nações da terra, que ficasse aquilo como um marco histórico do que Deus fez por aquele povo. E assim aquele povo retribuiu de uma maneira tão ingrata, vergonhosa, que ao ponto de Deus, Moisés ser tomado por uma atitude mesmo de ira por a desonra a Deus, e depois o próprio Deus não achar suficiente aquela punição que Moisés tinha efetuado, então disse: não, primeiro eu vou riscar do meu livro todo aquele que continuar nesse nível de pecado, e o meu anjo vai vingar esse pecado que ainda está armazenado nesses corações, porque profanaram o nome do Senhor, que depois que tinha sido colocado como mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então aqui, queridos, existe um elemento muito sério de julgamento, de juízo em Yom Kippur e também no Calvário. A diferença é que aqui Moisés faz uma intercessão, no Calvário é Cristo o intercessor. Agora, Moisés aqui, ele pede apenas para que Deus não fizesse isso pelo povo, até mesmo riscasse o nome dele, mas Cristo, ele agora se coloca no lugar e diz: não, lance sobre mim toda maldição, irmãos, toda maldição, venha sobre mim. Então agora o próprio Cristo, ele recebe esta vingança de Deus, ali no Calvário. E tudo isso porque Deus falou em estatuto perpétuo que todo aquele que permanecesse nessa profanação do pecado seria riscado do livro dele. Satanás não quer que você saiba disto. Satanás não quer
que você saiba que Deus tem um livro e que Ele coloca nome de pessoas que têm a redenção do sangue do Senhor, que passa por uma propiciação. A expiação significa isso, significa expiar o mal que está dentro de nós. É o ato de espremer, de extirpar, de tirar de dentro para fora. Isso estava impregnado dentro de nós. Sabe, queridos, existem maldições que elas ficam impregnadas, que fazem daquela pessoa, sabe, um instrumento dessa maldição, e aquilo se transforma num estilo de vida. E o Senhor sabe que isto não é originário na pessoa. É originário, olha, nós estamos falando aqui de coisas lá milênios atrás. Então, ele teve uma entrada, e o Senhor quer dar a saída desta maldição. Aqui está a saída, Calvário. É no Calvário que lá você vê aqueles pregos, você vê aquela coroa. É no Calvário que você vê essa expiação, essa tortura de Cristo. É a expiação, é expiando a minha, a sua, numa quantidade universal em todas as épocas, para que nós possamos receber o favor de Deus. O favor de Deus vem quando você agora vai fazer a aspersão, porque lá está o derramamento, a propiciação. A propiciação é o direito. Isso aqui, irmãos, ó, presta atenção. Jesus está na cruz. Propiciação. Vem cá, Júnior. Júnior vai na cruz agora. Você recebe Jesus como Senhor e Salvador de todo o teu coração. Você renuncia a Satanás e toda a maldição na tua vida. Você pode se prostrar diante do Senhor e confessá-lo. Aquele sangue que foi derramado vem sobre ele agora. Isto é aspersão. Agora, o que aconteceu naquela cruz vem para esta vida na forma da aspersão e vai expiando todas as maldições. Amém, meus queridos? Essa expiação, na forma da propiciação, ela não tem o seu efeito final. Só tem um efeito final se você receber a aspersão. Isso que nós fizemos aqui na ilustração. Então o que acontece? O povo ele celebra o Yom Kippur, o povo judeu, porque na verdade Deus recebeu a intercessão de Moisés. Deus recebeu sim o pedido de Moisés. O povo continuou na jornada. Deus queria anular aquele povo, irmão, o pecado foi grave. Com todos os feitos de Deus, o povo colocou um ídolo no lugar de Deus. Com tudo que eu fiz por você, com tudo que você aprendeu, com tudo que você viu com seus próprios olhos, Deus deu sinais. Irmãos, não era para Faraó aqueles sinais, era para que aquele povo cresce que havia um Deus muito mais poderoso do que Faraó. Eles tinham pânico de Faraó por causa do sofrimento. E Deus mostrou a sua superioridade com aqueles milagres extraordinários para o povo crer. Eles viram. Quando chega no Mar Vermelho, Deus serra ali, bota no caminho do mar para fazer um milagre ainda maior, para provar que Ele é Deus. A pessoa passa por esta experiência e depois coloca um ídolo no lugar de Deus. Foi horrível para Deus isto. Sabe, queridos, no Calvário tem que ser um lugar de muita dor. Aquela dor de Cristo tem que ser a nossa dor. Meu Deus, por que eu te agredi? Por que eu vivi dissolutamente? Meu Deus, por que eu tenho colocado esse ídolo no teu lugar? Por que eu tenho colocado isto no meu coração? E aí você toma uma atitude para chamar essa aspersão para a sua vida,
pegar esta propiciação que está sobre Cristo como direito eterno de uma vitória plena sobre Satanás, sobre toda maldição que pode ter vindo até de 4 gerações, de 5 ou de 1000 gerações na tua vida, e você recebe aquela aspersão, anulando tudo na sua vida. Do menor ao maior demônio ser envergonhado na história da tua vida. Uma gota de sangue desta é um trauma absurdo para os demônios e para o inferno. Ele sabe o que aconteceu lá, ele sabe. Então Calvário é um lugar, irmãos, que nos traz esta dor imensa de reconhecer, de entender, de receber, de nos apropriar da propiciação e receber a aspersão. Então, nós entramos no nível do que o Senhor está falando aqui: liberdade aos cativos. Observe que uma pessoa que viu maravilhas, uma pessoa que estava no deserto presa, uma pessoa que viu um profeta no quilate de Moisés e depois coloca um bezerro de ouro, é uma pessoa cativa. Não é porque ela viu coisas fenomenais que ela está livre. Não é porque ela conhece alguns conceitos que ela está livre. Mas o Senhor, Ele quer proclamar liberdade para quem é cativo. Há muitas pessoas que não sabem que estão cativas e que precisam entender que Jesus está proclamando com dor, com lágrimas, com suor, com muita condenação sobre ele. Ele está proclamando a liberdade aos cativos. Existe algo que leva a pessoa para uma direção errada, que está levando para o precipício, que está conduzindo para o lugar que Deus não aprova, como aquele povo fez com aquele bezerro de ouro. Então, irmãos, a saída é expiação. Então o povo ficou feliz, porque viu que Deus não era só o Deus, sabe, de repreender o inimigo. Só de envergonhar o inimigo a gente fica feliz. Se alguém fizer um mal contra a gente, Deus chegar a mão, você vê, você tocou no servo de Deus, você fica feliz, porque o inimigo, aquele que se deixou usar para o inimigo, foi julgado por Deus. Você vai ficar feliz. Assim aquele povo ficou muito feliz. Mas na hora de dar a Deus o que era devido a Deus, ele se omitiu. Então foi aí que Deus entrou nessa questão e apresentou um julgamento. Aquele julgamento quando eles viram pessoas próximas sendo penalizadas, e eles achavam que tinham terminado a penalidade, mas que viria ainda outra. O anjo do Senhor próprio estaria, não mais Moisés mandando, mas agora era o anjo do Senhor visitando. E então eles viram que Deus não era o Deus só para punir os inimigos, mas para punir os pecadores contumazes, os pecadores conscientes, os pecadores com intenção de pecar, os pecadores conhecedores da verdade, que decidiam se tornar pecadores. Então Deus, ele estabeleceu isso. Mas irmãos, Deus, ele é um Deus também de misericórdia. Sabe o que ia acontecer? Se Yom Kippur não se transforma no Calvário, todos nós já estaríamos mortos. Porque você com certeza e eu temos um bezerro de ouro na nossa vida. Com certeza você teria talvez mais de um bezerro de ouro na sua vida. Agora vamos fazer a diferença de Yom Kippur e Calvário. Por causa do Calvário, Deus filtra esse anjo da morte agora, esse anjo vingador, esse anjo punidor, e agora ele deixa somente o sangue de Jesus julgar os demônios malfeitores e causadores das maldições na vida do homem. Agora não é mais Deus julgando o homem, mas agora é o sangue de Cristo julgando a maldição do inferno.
Aquele bezerro de ouro que nasce em nosso coração, aquele foco, aquela atenção dada a uma coisa mais do que a Deus, é um bezerro de ouro. Isto é profanação. Se você tivesse nessa dispensação de Yom Kippur, você seria punido severamente. Talvez não escapasse nem com a sua vida. Mas quando Jesus ele vem então, irmãos, e aí ele entra no cenário de Yom Kippur, mas agora aplicando a misericórdia de Deus para sempre, como diz o autor aos Hebreus, não é? Quando diz que agora o sangue da aspersão, eu vou tentar achar aqui, capítulo 12 de Hebreus, o sangue da aspersão, não mais o da propiciação, mas o sangue da aspersão fala mais alto do que o sangue de Abel. Quem achar, primeiro aí por mim, pode me dar esse texto, né? Está em Hebreus 12, é porque para mim sair lendo aqui, procurando, está me vindo agora na mente esse texto. Alguém achar por mim, por favor, um auxiliar aí, me ajude aí. Está no Hebreus capítulo 12, deixa eu ver se é o 8. É o sangue que fala mais alto que o de Abel. Pronto, achei. Versículo 18. Versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente e à escuridão. Oi? Aí vem aqui até do 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hortes de anjos, a universal assembleia. Está falando aqui tudo por causa de quê? A igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, ou sangue de Abel. Então aqui mostra que agora este sangue da aspersão, nessa aliança, nessa nova aliança do Calvário, e Cristo agora o mediador, assim como foi Moisés o mediador, mas agora Cristo sendo o mediador, isso está nos levando à presença de Deus, a uma assembleia celestial, a incontável assembleia celestial, como mostra aqui a igreja, né, do Senhor. Então tudo isso agora pelo sangue da aspersão sobre nós. E quando é que este sangue da aspersão ele vem sobre mim? Calvário, agora na nova aliança, eu coloco o meu pecado, eu coloco as minhas maldições sobre o Senhor, porque Ele é o mediador. Então isso, irmãos, agora nós temos esse direito de ter esta vingança de Deus, não sobre você, mas sobre a maldição. Se você não entender que esta liberdade o Senhor está exatamente liberando para você, para a sua história, você pode conviver achando até normal, e precisa fazer esta aspersão. Então nessa ministração que nós vamos fazer hoje, é uma ministração de aspersão na sua vida, para quebrar isto, para levar você a entender que sem esta aspersão nós seríamos julgados, nós seríamos, sabe, irmãos, derrotados, banidos, punidos, massacrados por Satanás. Mas a misericórdia do Senhor, ela nos alcançou na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos desenvolver esse tema, estamos fazendo apenas uma introdução hoje, na parte deste julgamento que o Calvário vem ser para Cristo, né? Em nosso lugar. Você viu que esta expiação nasce e vira uma orientação de Deus ao povo, né? Está na Torá, inclusive isso até hoje. Eles têm a maior celebração associada com a Páscoa, né? E tabernáculo, é a de Yom Kippur, porque foi a festa da expiação para eles, quando Deus poupou a sua vida.
Sabe, irmãos, o cristão ele não entende hoje como Deus tenha poupado a sua vida na sua entrega. Ele acha que aquilo é uma opção. Tem pessoas que andam dentro de uma forma, dentro do reino de Deus, assim, pior do que um herege às vezes, pior do que um muçulmano, pior do que uma pessoa que tem uma religião até mais, eu não quero citar nomes, mas que tem uma religião mais até rigorosa. Sabe, que aceitam até perder o emprego, se naquele dia que eles consagram ao Senhor, aquele trabalho exigia a presença dele, ele diz: pois eu não aceito, eu quero honrar primeiro ao meu Deus. Hoje nós temos cristãos que não aceitam um nível mínimo de renúncia na sua vida. Nós temos cristãos que não conseguem viver no mínimo da sua fé. Nós temos cristãos que não conhecem o mínimo da vitória que recebeu na cruz do Calvário dada por Deus em Cristo Jesus. Então é um lugar de dor, de reflexão, de trazer à memória. Cristo disse que nós devemos fazer isso periodicamente através da ceia, porque é algo muito poderoso. E também algo muito maravilhoso, irmãos. O sangue de Jesus é muito poder, tem poder, né? A gente viu naquela música, falou uma coisa interessante, que é a chave. Eu ainda sonho com a cruz. A cruz para mim é uma chave. Não é a cruz, né? É cruz credo, pega o sinal da cruz, bota uma cruz grande no teu quarto, em cima da tua cabeceira. Não é isso aí não. Abre o Salmo 91, não é isso aí não. Mas é o que a cruz faz, de fato, irmãos. Hoje nós estamos dentro de um direito dado por Deus, pelo sangue de Jesus, pela compra que o sangue de Jesus nos fez, a cobertura que o sangue de Jesus nos faz, e aquilo que ainda o sangue de Jesus fará por nós, não é? Então, quando isso na verdade, sai apenas da minha visão humana, mas da minha visão do todo. Você tem que entender que na cruz é uma derrota dos autores das maldições. Um exemplo para você entender bem mais fácil. Por exemplo, você prefere ter uma vacina, não vou fazer nenhuma apologia aqui, você prefere ter uma vacina que ainda não está 100% tratada, ou você preferia que alguém dissesse assim: eu tenho a fórmula que mata todos os vírus, Covid e seus parentes? Qual que você preferia? Que mata todos os vírus e seus parentes? Ou apenas uma que faz um paliativo? Eis a questão do Calvário. Então no Calvário, ele nos dá não um paliativo, mas ele nos dá a cura. E ele derrota, e ele quebra na origem, nos autores de todas as maldições da nossa história. Você não sabe aonde a sua história começou, mas lá no Calvário tem um lugar para você colocar a maldição dela lá. É lá que ela tem que ir. É nesse momento que você entra no nível da propiciação e da aspersão para a sua vida, e é ali que Satanás é julgado, é ali que a sua maldição é quebrada, é ali que você então aceita esse Yom Kippur atualizado numa nova versão chamada Cristo, né? O mediador da nova aliança. Então você recebe essa aspersão na sua vida por esse grande mediador, que se não fosse ele nós estávamos derrotados, falidos, sem nenhuma liberdade, totalmente vivendo em cativeiro. Mas isso pode mudar, amém, irmãos? Jesus veio para libertar os cativos, ele veio para derrotar e destruir todas as obras de Satanás. Ele veio para que você possa escolher uma vida abundante e viver debaixo desta vida abundante, através desta nova aliança, através do envolvimento no reino de Deus com o Senhor, baseado nesse sacrifício de aliança, sem criar nenhum tipo de história paralela, mas se deter ao princípio fundamental,
Porque se houver um autor de maldição na vida de uma pessoa, se houver uma dessas forças malditas que não foram derrotadas, você vai ter uma vida paliada no cristianismo, apenas uma vida que não vai usufruir desse direito verdadeiro que o Senhor dá para nós. Agora não, agora é algo diferente, é muito maior, fala mais do que o sangue de Abel, que foi algo assim que Deus elogiou, algo poderoso. É uma aliança agora incomparável, é uma aliança superior, é uma aliança que nós agora temos direito de ver Satanás sendo envergonhado por conta das suas maldições, por conta do sangue em nossa vida, ele sendo envergonhado. Mas para isso temos que subir neste Calvário, precisamos estar na aspersão, não somente entendendo a propiciação, mas sim recebendo essa aspersão, recebendo esse direito contínuo. Quando você erra, o Espírito Santo fala. Quando você erra, o Espírito Santo mostra. Quando você erra, o Espírito Santo não te julga. Quando você peca, o Espírito Santo te convence. Amém, queridos? Ele convence para que você aceite a propiciação para o teu pecado, para esta maldição. Se você não se deixa convencer, você entra na fase seguinte, porque ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça, mas do juízo de Deus. Então, a primeira fase e a melhor é o convencimento, é receber a justiça. Cristo recebendo toda a punição no meu lugar, o Espírito Santo vai dizer: meu filho, sabe aqueles teus atos? Sabe aquelas tuas dívidas? Cristo está exercendo essa justiça sobre você, para você não sofrer nenhuma penalidade. Por isso, aceite esse presente dele na sua vida. E se você escolher esquecer dele, você vai ser buscado por os autores destas dívidas, para que você volte a estados piores. Por isso o Espírito Santo, ele nos mostra, ele nos orienta, ele nos guia, ele nos convence. E aí nós então aceitamos o convencimento, porque somos povo de Deus, amém, irmãos? Se não aceitarmos este convencimento, estamos lascados. Temos que ser convencidos pelo Espírito. Mas aí vai que você está com um tempo muito corrido, muito, envolvido, você está cheio de tanta coisa na sua vida, tem bezerro de ouro demais na sua vida. Aí Deus vai usar os seus profetas, Deus vai usar os seus ministros para ver aquilo que você não está vendo, aquilo que você tem que já ver, porque o Espírito Santo convence. Mas quando você não está vendo, o Senhor vai usar seus profetas. Ele deu para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres. E o profeta, ele tem um compromisso com o propósito de Deus. Ele tem um compromisso com a revelação de Deus para a vida do homem. O profeta, ele tem um compromisso com a verdade. O profeta, ele é conhecido como este dedo na mão, porque ele mostra aquilo que não é da vontade de Deus, ele aponta aquilo que Deus reprova e mostra a direção que a pessoa deve tomar. Quando o homem não se deixa convencer pelo Espírito, os profetas são usados por Deus. Aqui tem profetas. Profetas não são somente aqueles de título. Pastores têm o dever de serem profetas, recebem a unção profética, porque eles conduzem a verdade da palavra que é profética. Mas só que existe dom profético dentro da igreja. Existem pessoas com sensibilidade espiritual, com visão aberta. Existem irmãos que dizem: olha, o Senhor me falou em sonho a teu respeito. Ah,
Quantas situações já aconteceram aqui na igreja, de pessoas terem sido advertidas por revelações, e as pessoas rejeitaram a revelação de Deus, de irmãos de dentro da igreja, e estão aqui hoje, que receberam revelação sobre pessoas que antes de cometer um pecado gravíssimo, Deus mostrou. Sabe o que é isso? A unção profética do Senhor no meio do seu povo. Porque o Senhor, Ele quer convencer a pessoa a não entrar na rota da maldição, na rota da condenação. Cristo pagou tudo isso para não precisar vir aqueles fardos que o ministério colocou agora, não vier em dobro ou em triplo de peso. Tem que jogar os bezerros de ouro fora, irmãos. O nosso conselho profético para os irmãos com esta palavra é: descubra estes bezerros de ouro. Descubra, porque são pontos de atração de maldição. Rompa com isso, você vai ver que 2022 vai ser tremendo na sua vida. Porque o bezerro de ouro irritou Deus. Não quer dizer que porque hoje estamos no Calvário não vai irritar de novo. Irrita. Só que você vai receber a presença do Espírito Santo. Glória a Deus e aleluia. Que houve Pentecostes. Porque não é mais anjo vingador. Agora é o Espírito Santo de Deus. E ele vem e convence. Mas só que se você entristece o Espírito, aí a coisa complica. Não tem mais o que convencer. 2022, ano de vitória, através da vergonha total de Satanás em nossas vidas. Amém, meus amados? O sangue da aspersão. Aqui ele não falou mais o sangue da propiciação, você viu, né? Foi o 24, né? De Hebreus 12, 24. É o sangue da aspersão. Da nova aliança, de um mediador, e a Jesus o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão. Você compreendeu a aspersão? Entendeu, né? Não é o da propiciação, mas o da aspersão. Aspergir, aplicar, colocar, tocar, é aspersão. Está falando já diretamente que é o sangue tocando em nós, derramando em você agora. Amém? Está aí na sua camisa profeticamente dizendo que o sangue está te redimindo, está te aspergindo. É superior ao que fala o próprio Abel, ao sangue de Abel que foi imolado também. O Abel, sangue de inocente, tem uma figura. Amém, meus queridos? Então essa é uma introdução ao cenário do Calvário. Cada dia esse elemento vai agora trazer, vai produzir um efeito, sabe, na vida agora do povo de Deus. 50 dias depois desse episódio vai vir o grande cenário de Pentecostes. Então vai ser coisas fenomenais, vão acontecer a partir disso. Pentecostes, só para você entender, não existe sem Calvário. Só existe Pentecostes se houver Calvário. Nunca você vai experimentar Pentecostes se você não experimentar Calvário. Tem que se passar pelo Calvário para se chegar no Pentecostes. E tudo que Satanás quer é que você não chegue aqui nesse Calvário para não chegar em Pentecostes. Ele quer anular na origem aonde está a derrota dele, porque depois de Calvário, com certeza vai chegar Pentecostes na sua vida, com o ato profético que você vai estar fazendo hoje da aspersão do sangue de Jesus. Meu irmão, já está profetizado que o poder de Pentecostes, do enchimento e da plenitude do Espírito Santo vai te envolver, vai te alcançar e vai te conduzir a uma vida vitoriosa. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, depois da aspersão do sangue de Jesus. Amém? Quero convidá-los a ficar de pé nesta hora.
Neste momento nós vamos fazer a aplicação profética. Nós vamos orar. Eu quero dividir em 2 blocos a igreja, tá? Pode ser assim, sem ser seletivo. A gente pode pegar assim, até a metade dessas cadeiras, vai vir para essa direita, ficar aqui tem uma linha branca, que é até onde você fica. Daqui você não passa, a gente vai fazer um simbolismo. E a outra metade daqui para o demais vem até aqui nessa outra linha branca.